Olá, eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente discutir temas importantes para a sociedade. E no programa de hoje, a gente vai conversar sobre futebol feminino. Para isso, recebo a convidada Bruna Franklin, ela que é formada em Educação Física e Fisioterapia, iniciou no futsal aos 7 anos, participou de campeonatos nacionais, jogou na Espanha e hoje faz parte do Desportivo Mogi. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar participando do programa e estar falando do futebol feminino. Maravilha. Também aqui ao meu lado, vereador Inês Paz. Olá, nós estamos aqui neste momento, chateadas, porque as nossas queridas jogadoras foram desclassificadas da Copa Feminina, mas, como diz, não vamos ficar derrotadas por causa disso. A Bruna vai falar na sua história, demonstrar que o futebol feminino está aqui para valer. Então, são esses assuntos e as contradições. Por que o futebol feminino demorou tanto para vir para valer, e hoje a gente sabe o quanto essas meninas lutam e não tem muito apoio, na minha avaliação acho que não tem muito apoio, mas vamos ouvir a nossa atleta, falar sobre futebol feminino. Certo, então Bruna, eu queria que você iniciasse contando a sua história, né? Você começou ali aos 7 anos, as meninas não são tão incentivadas a explorar o futebol. O que te levou para o futebol? Foi uma vontade sua? Você já tinha ali na família alguém para se espelhar? Na verdade, começou na escola, no período escolar, né? Eu sou a filha do meio e a minha irmã mais velha queria jogar futsal. Então, eu e minha irmã conversamos com meu pai sobre a relação de jogar. Aí certo. Meu pai ficou meio assim no início, mas falou, vocês querem mesmo? Aí ele falou, vocês vão jogar, mas você tem que levar a sério. Então eu comecei na escola, participando de jogos escolares. E como foi? Tinha mais meninas participando? Você jogava com os meninos? Como era? Tinha mais meninas participando, tinha uma equipe já específica para jogar os jogos escolares. Certo, então seu pai foi ali e falou, independente do que seja, vamos levar a sério. Sim, tinha que ser a sério, não podia ser brincadeira, não. Legal. E aí, como foi se transformando em uma profissão? Em que momento, assim, você começou ali na escola? Chegou um momento que eu queria vivenciar outros ambientes, ser federada, participar de campeonatos federados, confederações. Então, quando estava terminando o ensino médio, eu decidi ir para uma equipe em São Paulo, que era a Sabesp. Aí, como de início, eu tinha de suporte uma cesta básica, então foi gradativamente o meu percurso. E para você fazer essa escolha, eu imagino que não tenha sido tão simples, né? Porque ali no ensino médio, muitas cobranças, né? Até mesmo para outras áreas, para fazer a faculdade, ou até mesmo para outros esportes, como foi? Sim, eu queria estudar fisioterapia, né? E o esporte me ajudou muito. Então, para mim, o processo jogar e estudo eu juntei os dois, né? Então, a minha educação física, ela foi através do esporte. A fisioterapia foi através de bolsa pela minha mãe, mas o esporte me ajudou muito na minha formação. E como foi participar, né? Quando você saiu do ensino médio, foi mesmo para uma equipe, para a equipe da Sabesp? Foi muito bacana, porque eu vivenciei sub-15, todas as minhas categorias, sub-15, sub-17, sub-20, principal. Eu jogava sub-20, mas eu participava de campeonatos do principal, então foi bacana. Passei por todas as categorias, isso é muito importante. Legal. E aí a realidade do atleta, né, aqui no Brasil, pro feminino, né, fazendo esse recorte, como é? De apoio, patrocínio, como vocês faziam para realmente sobreviver, né? Porque depois passa a precisar de uma renda, passa também a precisar de outras coisas. Com certeza. Para mim, gradativamente, eu fui crescendo ali dentro do esporte. Eu comecei com uma cesta básica, eu comecei a ter ajuda de curso, até ter o meu salário, né? Então, nem todas as atletas passam por isso. Tem muitas meninas aqui de Mogi que deixaram de jogar bola porque não tinham esse apoio. Então, é muito complicado. É o que eu falo. Hoje, em Mogi das Cruzes, poderia ter uma buta de uma equipe jogando uma liga nacional. Certo. Mas as meninas não conseguem continuar. Não. As minhas duas irmãs jogavam. A mais velha jogava comigo na escola e jogavam super bem. Mas aí, com o decorrer, você tem que começar a estudar, você precisa trabalhar. Então, você acaba largando. Eu fui a que continuei até hoje. E não é uma escolha fácil, né? Por mais que seja a sua paixão, né? Fazer essa decisão, arcar com essa decisão,
É muita responsabilidade, Sim, porque sim. você precisa enfrentar desafios que, de repente, em outra carreira você não enfrentaria. Isso mesmo, igual eu estou naquele processo que eu deixo o futsal, o futebol, para trabalhar nas minhas profissões. Então eu estou naquele processo, eu deixo ou não deixo? Eu meio que, esse semestre eu deixei um pouco de lado o futsal, não treino todos os dias. Então vou voltar agora, né? A treinar todos os dias, a dar sequência. Então a gente fica assim, nossa, acho que está na hora de eu seguir minha profissão. Que é educação física e fisioterapia. Não, mas eu amo muito o esporte e quero continuar, entendeu? Então fica essa briga, né? Tem Sim. uma hora que você fica nesse momento. E você falou das suas duas irmãs, né, que também jogavam bem. E como você sentiu, assim, as pessoas que estavam ao redor de vocês? Todas apoiavam? Era Sempre tranquilo? tive apoio dos meus pais, da minha família, as minhas irmãs estavam junto, então foi tranquilo para mim. O bom é que as irmãs foram apoiando junto também. Eu joguei jogos escolares com a Fabiana, aí logo em seguida não bateu, né, por causa da idade, aí eu joguei os jogos escolares com a minha irmã mais nova. Não chegou as 3 jogarem juntos. Ah, que legal. Mas com certeza esse apoio dos seus pais foi fundamental para você seguir. Sim, foi fundamental. Eles sempre me apoiaram desde o início e até hoje. Maravilha. Bom, vereadora, a gente vê a Bruna falando, né, que ela, das 3 irmãs que jogavam, só ela continuou na carreira, realmente por essa decisão não ser uma decisão fácil, né, não encontra todo o apoio necessário. Então, pegando aí essa questão do esporte, né, e na questão do esporte, o futebol, né, porque o Brasil é o país do futebol, mas a gente sabe que ele é voltado, tem uma discriminação, né? Hoje em dia, a gente está vivenciando no futebol masculino a questão do racismo, né, muito grande. Agora, com relação à questão do futebol feminino, do esporte futebol, acho que aí é um preconceito, né, também um preconceito, uma discriminação do papel da mulher, né, que entra aí a questão do papel da mulher. E a gente sabe que o esporte, pegando o futebol, ele é um esporte que acaba envolvendo a criançada, vamos dizer assim, né, a molecada, logo cedo, principalmente, como a gente diz, a que moram distante, a da periferia. E não é, e você vê assim, né, a questão dos negros, né, que se destacam, né, que se destacam aí na questão do esporte. Então, nós mulheres, nós passamos por tudo isso, inclusive essa discriminação dentro do esporte. Eu sou de uma família de 9 irmãos, apenas 2 mulheres, então 7 irmãos. Todos os meus irmãos jogavam futebol, mas jogavam aquele futebol que a gente fala, futebol de várzea, né, aquele campo que não tinha nem campo, nada disso. E o que quando a gente começa a ver o investimento, o poder público, o dinheiro público, aonde que ele vai investir? Ele investe, como a gente fala, nos esportes top, né? Eu lembro que eu discutia muito na questão do náutico, né, o investimento que eles faziam naqueles atletas, não era naqueles atletas de base, naqueles atletas de futebol, não era. Os meus alunos, loucos para serem levados, né, para ser treinados, mas muito difícil. Acho que agora tem um olhar diferente, mas mesmo assim tem a seletividade. Então, tem uma parte do dinheiro público que investe muito mais em outras categorias, em outros tipos de futebol. Então, parabenizar, por exemplo, a Bruna, que enfrentou, né, todo esse preconceito. O apoio da família é muito importante, o apoio da família é importante. A gente estava conversando, eu a conheci porque a minha sobrinha, ela jogava futebol, né? E jogou junto com ela, né? E quando a gente ia, assim, finais de semana que a família se encontrava, a minha sobrinha jogava no meio dos meus irmãos, né? Dos meus sobrinhos, porque não tinha um time de futebol feminino. As escolas, achei assim, interessante o Washington Luiz investir, porque eu fiquei pensando na escola onde eu dei aula, né? Não tinha um futebol feminino. Talvez não seja por causa da professora, não é? Não vejo dessa forma. Mas talvez a garotada, né, as meninadas de lá tivesse outro perfil, né, da questão de vôlei, a questão não é queimada, tem um outro nome, esqueci, handball. Handball, então acho que tinha um outro perfil. Agora, acho importante. Mas você veja, no Brasil,
né? Eu estava pegando aí o histórico do futebol feminino. Quer dizer, as mulheres foram proibidas de jogarem futebol no qual governo? Um governo ditatorial de Getúlio Vargas. Né? E por quê? Quer dizer, os argumentos que foram colocados no decreto que ele estipulou, claro, não vai dizer isso, vai dizer que está pensando na saúde da mulher. Quando que há uma preocupação na saúde da mulher? É simplesmente um preconceito. Por quê? Assim, agora a gente lendo textos feitos de analistas, que é porque a maior parte do time que participava, das mulheres que participavam, eram mulheres negras. Então, como que você vai incentivar o poder público, como que ele vai incentivar um esporte onde se vai representar o nosso país fora, vai ter um time de negras. Então, no conceito, né, de muitas pessoas, e na época do Getúlio Vargas, era a questão de uma inferioridade, mostrar o Brasil por esse aspecto. Então, foi proibida. Voltou, vai ficar 4 décadas, né, que retomou, e hoje a gente vê o nosso futebol feminino, mas que não tem um incentivo, né, porque eu estava conversando com a Bruna. Por que não foi decretado o ponto facultativo na Copa Feminina? Na Copa Masculina é decretado. Não importa se ele passou de fase ou não, é desde o primeiro jogo. Nós fizemos um pedido para o prefeito, a frente parlamentar, né, daqui da Câmara Municipal, nós fizemos um pedido, ele disse só na segunda fase. Então, aí é a demonstração de como nós, mulheres, somos vistas pelo poder público, sempre com a inferioridade da questão masculina. Não tem a mesma importância, né? Não tem. E esse é apenas uma das coisas, né, Bruna? Uma das que a gente pode aí perceber essa discriminação. Não tem como esquecer também que nós somos proibidas, né, de jogar futebol por uma época, e 40 anos é pouco tempo, né? É um tempo bastante recente. E como você enxerga essa discriminação? É muito complicado, né? Porque, como ela comentou, por que o masculino desde o início teve e o feminino não? Por que não parar por esse tempo de 2 horas e vivenciar a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Sim. Graças a Deus, hoje muita gente conseguiu ir para a Austrália e o que mais fala lá é que parecia que era Brasil, entendeu? Então, é necessário esse apoio. Isso não só no futebol feminino, em qualquer profissão. Hoje, se você olhar o jornalismo, o que aumentou de mulheres, principalmente na Copa agora, o que teve de mulheres na Comissão do Brasil, o que teve de mulheres também, como aumentou. E isso é importante e tem que dar continuidade. Independente do que aconteceu na Copa do Mundo, fomos desclassificados na primeira fase, mas necessitamos essa continuidade no apoio ao esporte. Certo. E esse reflexo de mais mulheres no jornalismo, por exemplo, maior apoio, também é resultado de manifestações das mulheres, né, ao redor do Brasil, ao redor do mundo, pedindo por essa representação. Sim, né? Isso é importante a gente discutir isso também. Sim, era necessário, não só o crescimento do futebol feminino, mas o crescimento em outras profissões. E isso aconteceu no jornalismo. Então, o futebol ajudou o jornalismo também. Como o jornalismo agora está ajudando o futebol feminino. Sim. É um ajudando o outro. E você, como mulher, dentro de um esporte que é caracterizado como um esporte masculino, você sente que você precisa provar mais? No início eu sentia que eu precisava sempre estar provando que eu posso, provando. Hoje não, hoje eu sei o que eu posso fazer. Foi um trabalho interno ali também. Isso, existe o trabalho interno. Você tem que ficar, o mental é muito importante, né? Porque as meninas foram para lá, sabe aquela sensação? Eu tive essa sensação que elas estavam com uma pressão de, nossa, a gente precisa ir super bem, porque vão cobrar. Sim, agora que a gente conseguiu um avancinho, agora a gente tem que... Entendeu? Então, acho que eu não senti as meninas tão soltas. Eu achei que teve muita cobrança, porque investiram. E agora? Sim. Entendeu? É o que eu falo. Não deu, não deu. A Alemanha, quando foi campeã da Copa do Mundo, ela precisou de 10 anos para ser campeã. Foi um investimento, não é de um dia para o outro. Começou agora, o futebol feminino começou a ser investido agora, em 2020, 2019. Entendeu? É um processo que temos que pensar no futuro e seguir investindo, independente do obstáculo que apareceu. Sim, e se a gente for avaliar, né, as nossas mulheres, né, as nossas atletas, você acha que elas precisam provar mais, né? As pessoas comparam com uma régua diferente?
Existe a comparação com o masculino, mas é normal, o físico é diferente, entendeu? O futebol masculino sempre foi vivenciado nas ruas, as mulheres começaram... Eu vivenciei o meu futsal, o meu futebol com os meninos, eu não tinha outras meninas para ter aquele contato físico, o mesmo, entendeu? Eu apanhei muito com os meninos, entendeu? Então, nós mulheres sempre temos que estar provando, mas chega um momento que você também tem que falar assim, não tem que ficar provando. Eu sei o que eu posso, entendeu? Sim, tá certo, muito bem. E aí a gente fala desse investimento e essa cobrança de retorno imediato, né, vereadora? É preciso um investimento, mas é preciso também entender que o investimento leva um tempo para ter o fruto, né? Com certeza. Isso acontece no futebol, mas a gente tem que se reportar para tudo nas mulheres, né? Sempre as mulheres, se comete uma falha nas suas profissões, elas sempre são mais detonadas, são mais cobradas. Por quê? Né? Isso tem uma explicação. Porque a nossa sociedade, como a gente, acho que é até importante, quem acompanha, né, as pessoas que acompanham os programas Mulheres em Pauta, falam assim, sempre cai na mesma tecla, mas é porque a gente ainda nós não conseguimos romper o que nos amarra, entendeu? O que a sociedade está amarrada. Ela está estruturada na questão da superioridade masculina. Ela está, vamos dizer assim, quando a gente fala isso, nós estamos responsabilizando o homem? Claro que não, porque ele faz parte também dessa sociedade. Ele é formado nessa sociedade que diz que o homem é superior. Mas também tem o lado deles também fazerem um esforço de se abrir, né, de procurar entender. Então, a gente também tem os dois lados. Então, a gente vê que cada vez mais as mulheres conquistam, como foi colocado aqui, a questão nas profissões, a questão do esporte, né, a questão do jornalismo, a questão da televisão, né, a televisão, acho que é importante, acho que quando a gente estava discutindo sobre a questão da mulher negra, né, latino-caribenha, a gente estava olhando, assim, conversas com um, conversas com outro, a questão da novela, uma novela da Globo, onde era a Cor do Pecado, entendeu? Nossa. Agora, quem que era a artista que era a protagonista dessa novela? Era a Thaís Araújo, uma negra. Então, são coisas assim, que estão assim, na sutileza. Então, da Cor do Pecado, uma mulher negra como a protagonista. E isso leva ao quê? Você imaginar que a cor negra é uma cor do pecado, é uma cor errada. Então, tudo isso, a gente pensa que isso não entra no âmago das pessoas. Entram sim. Então, é todo um trabalho psicológico que não é assim direto, contra os negros, contra as negras. Não é um trabalho direto. São nas entrelinhas, sim, como a gente fala. Então, tudo isto a gente precisa romper. Além do que, né, a questão da família, né? A família, nós defendemos família, então vai falar, não, acho que todas as atletas que são atletas, seja de futebol, seja do vôlei, qualquer esporte, claro que defende a família, mas a responsabilidade, né, de você levar um filho para o médico, é só da mulher. Então, e o filho ou a filha, ela é fruto, né, fruto de um casal. Então, acho que a responsabilidade tem que ser dos dois. Então, quem que falta na escola, estou falando na escola porque eu sou professora, quem que falta ao serviço para levar o filho ao médico? Nunca é o homem, quando o homem e a mulher trabalham. É sempre a mulher. Então, essa visão a gente ainda não superou, mas eu acredito que a gente devagarzinho, com pessoas que nem a Bruna, que vão lá e enfrentam, né, a equipe de futebol, né, da Copa Feminina, que brilhou, fez o primeiro jogo, muito importante. Agora, lógico, não deu, como diz, é de longo tempo, né, de passo a passo. Agora, a gente sabe, quando o Brasil teve no 7-1 da Alemanha, né, claro que nós ficamos tristes, mas eu sinto que eles não deram tudo que eles deviam dar.
Então também tem esse lado, acho que já dominam tudo e daí não precisava fazer muito, aí levou... Dois pesos, duas medidas. 2 pesos e 2 medidas, mas é importante, eu acho que a gente incentivar, valorizar, eu acredito que o futebol feminino vai ocupar espaços como o futebol masculino ocupou. Sim, também. Bruna, você hoje está aqui no Desportivo Mogi, então conta mais pra gente como é essa vida de atleta, como é o cenário aqui. Aqui em Mogi houve uma crescente desde do meu início, né? Hoje aqui nós temos o Desportivo Mogi, temos o Meninas de Ouro em Jundiapeba e temos o Ani Mogi, que é o futebol. Certo. Aqui em Mogi. Então hoje no Mogi inicia a valorização ao esporte no feminino, né? Mas ainda tem muitas dificuldades, igual Meninas de Ouro tem pouco tempo e elas ainda vivem de rifas, de ajuda de custo. Elas estão numa crescente, está evoluindo, entendeu? O Desportivo do Mogi já tem uma verba, porque elas joga regionais, joga jogos abertos, joga campeonatos de Liga Paulista, então já entra uma verba. E eu fico feliz de ver essa crescente, porque eu me imaginava estar em Mogi, jogando por Mogi. Sempre imaginei isso. E eu não tive isso. Eu tive que sair, entendeu? E hoje ver meninas que podem estar aqui jogando na sua casa, não precisar ir para São Paulo, pegar trem, vivenciar toda a rotina do Porque centro já é de São Paulo, uma rotina né? desgastante, né? Sim, por si era só muito. o treinamento. Sim, eu ficava mais tempo viajando do que dentro de uma quadra treinando. Sim. Então, ver que agora tem o ginásio Tuta ali com o esporte feminino, lá em Jundiapeba com o evento, com o projeto lá também com o futebol feminino, Funcional Kids, ter o Ani Mogi aí, que agora foi campeão aí da Taça das Favelas. Então, você vê que está tendo uma crescente, e isso tem que ir cada vez mais aumentando. E com mais times, mais equipes, também existe maior interesse? Sim, começa a ter maior interesse. Tem muitas meninas ao redor aqui que deixam de jogar, jogam várzea, entendeu? O certo deveria unir essas equipes e formar equipes para o município montar campeonatos, até porque você traz as meninas, entendeu? Porque muitas meninas daqui, eu sei, porque eu fui uma, que teve que sair da cidade para outra cidade para poder vivenciar o esporte, entendeu? Sim. Então é necessário ter projetos, ter campeonatos para trazer as meninas para dentro da cidade. E como funciona o trabalho no Desportivo? O Desportivo, ele joga jogos regionais, joga abertos, então ele tem uma verba que vem da prefeitura que paga as atletas, né? Legal, e dá uma animação mesmo, né? Ver a Bruna falando que está numa crescente, as meninas se juntando, formando equipes, conseguindo jogar aqui na cidade, mas precisa realmente de maior investimento e organização para isso acontecer. O esporte, a gente ouve muito assim, tá sendo feito investimento no esporte. É claro que a gente sabe que, por mais que você invista, sempre vai precisar mais, né? Como disse, o orçamento ele tem um limite, pegando a questão do orçamento municipal. Mas a questão de olhar político, de onde investir e como investir. Então, quando se fala, né, de investimento no esporte, de uma forma geral, descentralizado do que é do centro, acaba tendo uma coisa assim que não deslancha. Hoje, acho que, porque, como que eu vejo, pelo menos é meu ponto de vista, as coisas começam a acontecer porque a sociedade civil começa a cobrar. Então, a participação assim, de conselhos, né, a discussão dentro das escolas, através dos grêmios estudantis, o próprio, esse incentivo que aparece, né, um jogo da Copa, por exemplo, a gente vê nas escolas, durante a Copa, as pessoas se movimentam mais, o próprio professorado acaba se movimentando mais dentro da escola para instigar, né, os alunos e as alunas. Então, isso acaba fomentando mais e essa cobrança por parte aí da sociedade, você acaba tendo maior investimento. Então, a gente tem, né, com certeza, como a própria Bruna colocou, mais investimento. Mas tem umas coisas que a gente não encaixa, estou pegando em termos de política municipal. Né? Você vê, nós temos 2 ginásios, um ginásio do lado do outro.
quer dizer, poderia ter feito um investimento de forma diferenciada? Na minha avaliação, eu acho que sim. Lá em Jundiapeba tem um ginásio de esporte que a gente vem cobrando, que se localiza na Nito Sona, totalmente depredado, abandonado, que podia estar sendo incentivado com várias práticas esportivas. Então, acho que a sociedade civil, então as nossas mulheres, nós temos que cobrar, porque tudo que nós conquistamos foi fruto de uma luta. Não foi nada, quer dizer, para tirar, né, o decreto de 1941, foi lá o Getúlio Vargas retirou. Né? Agora, para colocar, é uma luta, mas devagarzinho acho que a gente vai conquistando. E é um incentivo. A Bruna não falou, não sei se ela vai falar, mas ela está indo para Portugal. Né, entendeu? Quarta-feira ela viaja para Portugal representar a nossa cidade, né, não representar, vai jogar lá, mas é um reconhecimento de tudo que ela fez aqui na nossa cidade e no nosso país. Né? Conta que a gente quer saber. Sim, eu estou deixando o Desportivo Mogi agora no momento e dia 9 eu já estou partindo para Portugal. Eu fechei com uma equipe lá para jogar o campeonato português de lá. Que demais, parabéns, obrigada. Bruna. Então agora para a gente, né, finalizar com essa ótima notícia para as meninas que estão assistindo, que já jogam, que se interessam, que querem ser profissionais, já vislumbram esse futuro, quem sabe jogando em outras equipes como você, qual o conselho que você dá? Não desistem. Aconteceu na Copa do Mundo, não classificamos, mas não é no primeiro obstáculo que vamos desistir. É um processo, ele é longo, mas tem tudo para dar certo. E vocês meninas da região, procurem o Meninas de Ouro, procurem o Desportivo Mogi, o Ani Mogi e busquem pelos seus sonhos. Maravilha. Bruna, parabéns. Obrigada. Muito obrigada pela presença aqui com a gente, contar um pouquinho a sua história. Obrigada, agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. Vereadora, obrigada pela presença. Eu que agradeço, né? Agradeço a Bruna e também vou nessa linha. Nós não podemos desistir. Nós mulheres, sempre temos que resistir a tudo que nos coloca, mas aquilo que a gente tem como ideal, aquilo que a gente acredita, a gente tem que batalhar porque um dia será concretizado. Será. Obrigada a você que nos acompanhou. Mulheres em Pauta fica por aqui. Até mais.